Fragmento 45. Seção 94, 26 de agosto de 1982. Jim, as primeiras poucas perguntas e respostas nesta seção são mais das porcas e parafusos para manutenção com as quais nós constantemente nos encontramos tendo que lidar para nos manter informados. Com relação às intensificações de dor artrítica da Carla e ao nosso amigo negativo de quinta densidade acentuando essas dificuldades. No início da seção 92, do livro 4 da Lei do Uno, uma das respostas de Ra era: existe a necessidade do instrumento escolher a maneira de seu estado de ser. Ele tem a distorção, como nós já notamos, na direção do martírio. Isto pode ser avaliado e escolhas feitas somente pela entidade. E, ao final daquela mesma sessão, Ra acrescentou: o próprio instrumento deve ponderar sobre algumas palavras anteriores e considerar suas implicações. Nós dizemos isto porque a continuada chamada por energias vitais, se permitida proceder ao final da energia vital, terminará este contato. Não há a necessidade da chamada continuada por estas energias. O instrumento deve encontrar a chave para esta charada ou encarar uma crescente perda deste serviço, em particular, nesta ligação espaço-tempo, em particular. A última parte do material pessoal da seção 94 consiste em uma questão da Carla sobre a qual ela ponderou muito, com relação à charada que Ra apresentou na seção 92. A charada era a forma de Ra manter o livre-arbítrio da Carla e, ao mesmo tempo, dar a ela uma direção para pensamento, que poderia aumentar tanto seu próprio crescimento quanto o serviço do contato. Para outrem, Carla, na medida em que o tempo passava, nós colocamos mais e mais roupas e afins, tentando maximizar meu conforto e a duração das sessões. Eu estava aquecidamente vestida, toda de branco, com o edredom branco colocado de forma que não empurrasse meus braços, e então minhas mãos receberam luvas, e o tipo de tubo usado para ventilar. Lavadoras, secadoras foi usado sobre ambas as mãos até o cotovelo, para manter o peso da coberta fora delas completamente. Era um trabalho só para me vestir para as sessões. Parece quase engraçado quando olho para trás, que nós nos mantivemos com tanta perseverança. Mas naquele tempo, havia apenas um pensamento entre nós três, que era continuar este contato e aprender tudo o que pudéssemos. Eu acho que se acontecesse de novo, eu faria a mesma coisa novamente, dar tudo de mim. E eu imagino que Jim diria o mesmo. Sem sombra de dúvidas, Dom era também absolutamente resoluto sobre buscar o questionamento com Ra. Ele sentia que esta era a culminação do seu trabalho de vida. Se nós estivéssemos de certa forma desgastados e mesmo maltratados pelas condições de trabalho que nós tínhamos que lidar, isto era aceitável. E nós todos de fato sentimos o desgaste. Eu aprecio a observação que aqueles de Ra fizeram com relação ao meu dom da fé. Tem sido verdade por tanto tempo quanto eu posso me lembrar que eu tenho desfrutado daquela atitude de fé e esperança. Pode bem ser o porquê de eu estar viva hoje, enquanto Dom é um soldado caído na batalha espiritual. Dom era uma pessoa de dignidade infinita, pureza de inteligência e de ética, mas sempre um homem de certa forma melancólico sob a máscara da cortesia requintada, eficiência e charme profissional que ele vestia para encontrar o mundo. Muito fora dado a mim nesta vida sob a forma de dons, mas este é certamente o mais precioso. Ra não oferece uma maravilhosa perspectiva para o olho espiritual míope, ao sugerir que eu estava apenas olhando para o que ainda precisava ser feito, em vez de agradecer por aquilo que já havia sido realizado. Eu tenho com frequência tomado o conselho deles e ponderado sobre os méritos do julgamento, como um severo crítico que julgaria tudo assim. A vida é bagunçada, e com frequência as coisas são muito desarrumadas, e precisam ser liberadas, perdoadas e aceitas. E o pensamento final de Ra é verdadeiramente uma joia. O que, depois de tudo, é toda a nossa luta no final, incluindo este contato e todo o pensamento humano, além de uma loucura vã e vazia? Nós não podemos nos mover, a partir da ilusão, para a verdade, neste corpo, neste plano de existência. Então, onde está nosso serviço central mais verdadeiro? Não no realizar, mas no ser, em permitir que o verdadeiro self, aquele amante, de coração aberto, de todas as coisas na criação, em compartilhar sua essência com o mundo, e permitir que o amor e a luz do Uno infinito passe através dele e irradie para a consciência planetária.
Esse é nosso verdadeiro feito, todos nós que viemos aqui, neste momento, para nos dispormos ao serviço, vivendo uma vida devocional e devota. Seção 94, 26 de agosto de 1982. Questionador: eu tenho perguntas aqui do instrumento. 1. Nosso amigo de quinta densidade é responsável pela distorção extrema do instrumento na direção da dor durante e logo após as sessões? Sim. Questionador: existe algo que nós podemos fazer, que não estamos fazendo, para remediar esta situação, de forma que o instrumento não experiencie esta dor, ou tanto dela? Há pouco que pode ser feito devido a um complexo de distorções pré-existentes. As distorções são triplas na fonte. Existe digamos, menos que adequado trabalho de seus cirurgiões, que permite várias distorções na área do pulso esquerdo. Existe a distorção chamada lúpus eritematoso, que faz com que as musculaturas dos antebraços esquerdo e direito permitam distorções na, configuração normal de ambos. Por último, há o dano no nervo, mais especificamente para o esquerdo, mas em ambos apêndices, a partir da saída torácica. No curso do comportamento em vigília, o instrumento pode responder aos vários sinais que tocam o alarme da dor, assim alertando o complexo da mente, que por sua vez move o complexo físico em muitas sutis configurações que aliviam as várias distorções. Seu amigo saúda estas distorções, como fora declarado anteriormente, imediatamente antes do início do trabalho. Entretanto, durante o trabalho, o instrumento não está com seu veículo químico de raio amarelo e, dessa maneira, os muitos pequenos movimentos, que poderiam muito efetivamente auxiliar na diminuição destas distorções, não é possível. Deve cuidadosamente examinar as configurações mentais do complexo da mente, a fim de realizar até mesmo a manipulação mais grosseira. Não é nossa habilidade usar um veículo de raio amarelo. O peso do agasalho tem algum efeito deletério sobre estas distorções em alguns casos e assim nós mencionamos que havia uma pequena coisa que poderia ser feita, que é emoldurar aquilo que levantou a manta do corpo ligeiramente. A fim de compensar a perda de calor, o uso de material aquecendo os apêndices manuais seria então recomendado. Questionador: eu imediatamente pensei do instrumento usar roupas longas sob o hobby, que ele agora use uma coberta branca, extremamente leve. Isto seria satisfatório? Devido à falta de energia física radiante deste instrumento, a coberta mais pesada é sugerida. Questionador: em sua declaração, próximo do início dela, você disse menos que adequado o trabalho de seus, e houve uma palavra que eu realmente não entendi. Você está familiarizado com a palavra que eu estou tentando entender? Não. Questionador: nós teremos que aguardar até nós transcrevermos o material então. Eu suponho que nosso amigo de quinta densidade não causa distorção todo o tempo simplesmente porque ele deseja enfatizar o fato de que o instrumento será distorcido apenas se ela tentar um destes trabalhos de serviço a outrem, portanto tentando reprimir o trabalho. Isto está correto? Isto está parcialmente correto. A porção incorreta é esta: a entidade, da qual você fala, considerou sua potência menos que adequada para estabelecer um assalto contínuo sobre o veículo físico deste instrumento e, escolheu o mais efetivo dos nexi espaço-tempo, de experiência deste instrumento, para seu serviço. Questionador: você poderia me dizer por que eu me senti tão extremamente cansado em diversas ocasiões recentes? Isto foi coberto em material anterior. O contato, que vocês agora experienciam, custa uma certa quantidade da energia que cada um do grupo trouxe em manifestação na encarnação atual. Apesar de o impacto deste custo cair sobre o instrumento, ele é ornamentado pelo projeto pré-encarnatório da luz e alegria da armadura de fé e vontade a uma extensão bem mais consciente que a maioria dos complexos mente, corpo e espírito é capaz de desfrutar sem muito treinamento e iniciação. Aqueles do grupo de apoio também oferecem a essência da vontade e fé em serviço a outrem, apoiando o instrumento na medida em que ele se libera completamente no serviço ao Uno Criador. Portanto, cada um do grupo de apoio também experiencia um desgaste do espírito, que é indistinguível do déficit de energia física, exceto se cada um experimentar com este desgaste, cada um descobrirá a energia física em sua distorção usual. Questionador: obrigado.
Eu realmente não queria cobrir material anterior. Eu deveria ter formulado minha pergunta mais cuidadosamente de forma que fosse o que eu queria. Eu estava tentando ter confirmação do fato que eu suspeitava. Eu serei mais cuidadoso ao questionar a partir de agora. Do instrumento, nós temos a pergunta: durante as férias, eu desvelei muito sobre mim mesma não conscientemente conhecido antes. Parece-me que eu sigo o fluxo dos dons espirituais dados no nascimento e nunca gastei qualquer tempo conhecendo meu self humano, que parece ser uma criança, imatura e irracional. Isto é assim. Isto está parcialmente correto. Questionador: então ela fala, se isto for assim, parece ser uma parte do enigma sobre o modo do estado do ser, que Ra mencionou. Eu temo que, se eu não trabalhar com sucesso em minhas distorções humanas, eu serei responsável por perder o contato. Mesmo assim, Ra sugere que a dedicação em exagero, para qualquer resultado, é insensata. Ra poderia comentar sobre estes pensamentos? Nós comentamos em geral, primeiro, a questão sobre o contato, que indica, mais uma vez, que o instrumento vê o complexo mente-corpo-espírito com um olhar distorcido. Cada complexo mente-corpo-espírito, que está buscando, terá quase certamente os comportamentos imaturos e irracionais. É também o caso que esta entidade, tanto quanto quase todos os buscadores, tem realizado trabalho substancial dentro da estrutura da experiência encarnatória e tem de fato desenvolvido maturidade e racionalidade. Que este instrumento deveria falhar em ver aquilo que fora realizado e ver apenas aquilo que permanece a ser realizado pode bem ser notado. De fato, qualquer buscador, descobrindo em si mesmo este complexo de distorções mentais e mentais emocionais, deve ponderar sobre a não eficácia do julgamento. Na medida em que nos aproximamos da segunda parte da questão, nós vemos a possibilidade de infringimento sobre o livre-arbítrio. Entretanto, nós acreditamos que podemos fazer uma réplica dentro dos limites da lei da confusão. Este instrumento, em particular, não foi treinado, nem ele estudou, nem trabalhou em qualquer disciplina a fim de contatar Ra. Nós fomos capazes, como nós dissemos muitas vezes, de contatar este grupo usando este instrumento por causa da pureza da dedicação deste instrumento no serviço ao Uno Infinito Criador e também por causa da grande quantidade de harmonia e aceitação desfrutada por cada um dentro do grupo, esta situação tornando possível que o grupo de apoio funcione sem distorção significativa. Nós somos humildes mensageiros. Como pode qualquer pensamento ser tomado por um instrumento com relação à vontade do Criador? Nós agradecemos a este grupo por podermos falar através dele, mas o futuro é intricado. Nós não podemos saber se nossa história pode, após um trabalho final, estar completa. O instrumento pode, então, pensar por um momento que ele deve cessar o serviço ao Uno Infinito Criador? Nós pedimos que o instrumento pondere sobre estas questões e observações.